Questões polêmicas na pauta do Supremo Tribunal Federal, como a desaposentadoria, foram debatidas hoje em São Paulo. A reunião aconteceu na sede da Associação dos Advogados de São Paulo. Entre os temas abordados estava o foro privilegiado, que dá a autoridades dos três poderes o direito de serem julgadas diretamente pelos tribunais superiores. Não há razão para isso, não há nenhuma razão. A razão objetiva que precisaria de haver para distinguir entre um cidadão que exerce a função de pedreiro, que é uma função honrosa, que é a função dele, e é uma outra função, que é uma função pública, um cargo público, até porque outros exercem cargo público e não tem foro especial. Das 11 cadeiras da corte, pelo menos 2 serão renovadas com as aposentadorias de Joaquim Barbosa e também de Celso de Mello, que deve deixar o cargo em novembro. Vamos torcer para que seja, não é, um magistrado à altura das tradições muito boas de independência, de competência, não é, de atualidade, de democracia do Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma Rousseff só deve anunciar o nome do novo ministro após as eleições. Ela nomeou 4 integrantes da composição atual: Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. O quadro é completado por Ricardo Lewandowski, presidente, Carmen Lúcia, vice-presidente, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Eles têm votações importantes pela frente. Entre elas, a chamada desaposentação, o cancelamento de aposentadoria junto à Previdência Social para obter um benefício maior, recalculado com bases nas contribuições do período em que o requisitante volta a trabalhar. Se aprovada, a desaposentação deve custar mais de 49 bilhões de reais aos cofres públicos. Vila, serão 8 ministros escolhidos pelo PT. Qual será a tendência agora do Supremo? Porque os 3 que estavam exercendo, o Celso de Mello, tinha sido pelo governo Sarney, o Marco Aurélio pelo governo Collor e o Gilmar Mendes pelo governo Fernando Henrique Cardoso. O Celso de Mello vai se aposentar, como já foi dito pela matéria, portanto, dos 11, 9 foram designados ou no governo Lula ou no governo Dilma. Aí tem uma questão central, e para ser rápido, porque nós temos pouco tempo. É a sabatina feita pelo Senado. O Senado brasileiro faz uma farsa. A sabatina não é sabatina. Por exemplo, em 1991, nos Estados Unidos, nomeado o ministro Clarence Thomas. Houve uma discussão durante meses nos Estados Unidos. Sabe por quanto ele foi aprovado no Senado? 51 a 49. São 100 senadores. Ou seja, rachou o Senado. Aqui, eles fazem de tudo, elogiam a beleza, caso seja mulher, falam do Estado, comentam as coisas, as maiores generalidades. Então, acho que a questão central é essa. Ou o Senado cumpre suas funções constitucionais, ou teremos um pau-mandado do Poder Executivo. Ou seja, o STF, o Supremo Tribunal Federal, vai virar um puxadinho do Palácio do Planalto. Olha, eu, divergindo do Vila, não é isso que eu vi agora no processo mensalão. Se isso fosse a regra, não teria sido ninguém condenado. Porque a maior parte dos ministros que votaram tinham sido escolhidos pelo próprio presidente Lula, não é? Não é bem assim. O Vila tem razão quando fala do Senado. O Senado deixa de cumprir o papel fundamental e deixa, com isso, fazer com que a vontade do presidente seja, de uma certa forma, aprovada pelos senadores. Não pode ser assim. O presidente pode indicar um nome, mas o Senado tem que discutir e pode até rejeitá-lo. E aí, então, tem que se buscar outro nome. Se esse processo for instaurado e, de fato, funcionar, é um processo de escolha que eu não conheço outro que possa ser melhor, guardada a proporção. O Senado como instrumento decisivo na escolha do ministro. Muitos comentários em relação ao Supremo. As pessoas no WhatsApp falando do seu puxadinho lá do Supremo, tá, Vila? A Ráhira G, os mensaleiros foram condenados por Joaquim Barbosa. Só sair virou puxadinho mesmo. É bom lembrar do Joaquim, né? Por que ele saiu, né? Eu acho que é um desertor. Tinha tanto por fazer lá, tão jovem. Deixou processos, um número enorme de processos para ser julgado. Foi embora por quê? Foi embora depois que comprou um apartamento em Miami? O que aconteceu com o Joaquim? Eu estou falando do Joaquim, agora, o cidadão Joaquim, não é? Agora, o comportamento dentro do Supremo, os objetivos foram atingidos, a forma pelos quais os objetivos foram atingidos, que são formas que deixam muita dúvida sobre o aspecto legal e jurídico das decisões tomadas. Foram punidos, né? A maioria do Supremo era
indicada pelo presidente Lula, isso não alterou a disposição final. Eu acompanhei todas por obrigação de ofício, escrevi até um livro sobre o julgamento do Mensalão, acompanhei por obrigação, porque é chatérrimo aguentar aquilo. Foi uma vergonha o julgamento. O ministro Dias Toffoli era advogado de um dos réus, José Dirceu, foi advogado do Partido dos Trabalhadores e não se sentiu eticamente em condições de participar do julgamento. Foi um absurdo. Julgou como se ele não tivesse nada a ver. Conseguir a condenação naquele primeiro momento do julgamento já foi uma coisa inédita no Brasil. Depois, eles fizeram o tapetão, igual no futebol. Mudaram o julgamento e colocaram em regime semiaberto e falaram que ela foi uma brincadeira. Dois juízes que se aposentaram, colocaram o ministro Teori e o ministro Barroso, eles mudaram os votos e foi uma farsa. Eu acho que o Supremo está muito longe do que nós pensamos com justiça no Brasil. Eu hoje, sinceramente, tenho vergonha do Supremo Tribunal Federal.